Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Nós vamos junto aí próximo das 20 horas, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Eu estou aqui segunda, quarta e sexta trazendo uma palavra da parte de Deus para sua vida. E eu estou ministrando sobre a série, né, que fala sobre princípios de honra que liberam prosperidade. Tenho falado sobre primícia, sobre sementeira, falei sobre dízimo, sobre oferta, sobre voto, expliquei toda a origem de como isso aconteceu, nasceu, para que você não se deixe levar pelo engano desse mundo e pare de participar das grandes bênçãos do Senhor. Filho de Leão está dizendo graça e paz, pastor. Deus abençoe, amém, filho do Leão, Deus abençoe. Steph, Deus abençoe, glória a Jesus. Mais alguém, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Maria Aparecida Santos Correia, Deus abençoe. Marcos Oliveira, o professor Cícero aí, mais uma vez, Deus abençoe, professor. Louvado seja o nome do Senhor para a sua vida, varão. Lude Ribeiro, Letícia, Honorato, já falei. Santos Vilma, Rosiane Maria, Deus abençoe. Então nós estamos falando sobre dízimo, oferta, primícias, querido. E hoje nós vamos falar sobre a oferta que trouxe uma riqueza extraordinária, a oferta de Salomão. Rosiane Maria, boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Sou de Recife, Pernambuco, olha isso. Pessoal, faz igual a Rosiane fez aí, ó. Fala pra mim, eu tô aqui meio apertado aqui, porque esse outro celular tá aqui meio enroscado aqui, irmão. Tá meio complicado, eu tenho assim 3 telas aqui ao mesmo tempo. Faça igual essa irmã aí, né, a Rosilane Matia. Fala pra mim de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país que você está, tá? Eu quero saber aonde nós estamos chegando, tá ok? Marcos Oliveira, Deus abençoe. Você que não é inscrito ainda, vai lá e se inscreve. Nós temos ministração segunda, quarta e sexta. Hoje nós estamos praticamente aqui já quase encerrando essa série, falando sobre oferta, sobre dízimo, voto, primícia, sobre sementeira, e sobre as ofertas de algumas pessoas na Bíblia, como é o caso da Ana e também como é o caso agora de Salomão. E nós estaremos encerrando já aí essas ministrações que falam sobre isso, até mesmo para clarear a sua mente, para que você entenda o quanto você precisa participar da oferta, do dízimo, da primícia, da obra de Deus, porque a obra do Senhor, de fato, ela precisa realmente de homens e mulheres que invistam no reino, tá? E automaticamente sejam prósperos e abençoados por isso, tá ok? Então, vem comigo aqui que nós estamos ministrando para vocês segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. Tenho certeza que Deus, ele vai abrir a tua mente, o teu coração. Esse final de semana agora nós tivemos um seminário muito forte na nossa igreja, seminário de servo, ensinando sobre servo. Quem sabe eu até ministre aqui também essas ministrações que nós passamos lá. Então vamos deixar Deus tocar no meu coração. Eu vou trazer aqui para vocês essas ministrações de servo, porque hoje a igreja, ela perdeu um pouco a sua essência, ela perdeu o seu DNA. A Bíblia diz que nós estamos aqui para servir, nós somos chamados para ser servo do Senhor e servo dos nossos irmãos. E muitas vezes a igreja não tem valorizado isso, tá? E tem perdido muitas bênçãos, porque não tem cumprido os princípios da palavra do Senhor. Então, quem sabe amanhã ou depois, Deus tocar no meu coração e eu trago essa ministração, ok? Para vocês. Amém, Jesus? Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui de Campinas, São Paulo, sou pastor da comunidade evangélica Cristo Esperança, e a gente vai junto aí até as 20 horas. E você fala para mim de onde você está nos assistindo, e se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve rapidamente, para que nós possamos seguir aí juntos. Todas as vezes que eu abrir aqui a live, nós estamos no TikTok, no Kawaii e também no Facebook. Claro que eu preciso comprar um computador de verdade, um computador bom, né? Eu vou estar montando um estúdio lá na igreja, tem uma sala lá, a gente vai estar fazendo uma sala, e aí lá nós vamos ministrar a partir da igreja, e a gente vai preparar um estúdio bem maravilhoso, bem bom mesmo, para que nós possamos ministrar para todas as redes, né? Até o YouTube, por exemplo, que eu posso ministrar no YouTube. Graças a Deus meu YouTube é bem antigo e eu posso ministrar se eu quiser. Inclusive já abri até uma live para ver se realmente dá para fazer a live, só que eu preciso de um computador, uma câmera boa, né, para que a gente possa fazer um trabalho bem feito. Tá bom, querido? Deus abençoe vocês, viu? Hudson Basílio, Deus abençoe. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Cristina, Marinalva Santos,
Deus abençoe, Marinalva. Deixa eu ver quem entrou aqui em cima. Reverendo Marcos Leão. Deus abençoe. Chica, Deus abençoe, Chica. Mais alguém? Maria das Neves. Tatiane dos Reis. Olha, tem o meu nome. Eu sou dos Reis também. Marcos Antônio dos Reis. Deus abençoe, Tatiane. Glória a Jesus. É Ruth de Paula. Deus abençoe, Ruth de Paula. Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida. Francisca Maria. EBD Raiz. Maria. Arthur. Que bênção. Ana Vieira. Olha, tem bastante pessoas aqui. O TikTok sempre ele tem uma expressão muito forte, né? A gente começa a live, o pessoal do TikTok vem realmente com tudo. Ó, Israel chegando aí. Paz do Senhor, Israel. Deus abençoe sua vida, varão. Deus abençoe você, tá? José Matias, Deus abençoe. Mais alguém? Tiago tá curtindo a live. Tiago, vai lá, se inscreve no meu canal, se você não for inscrito, é claro. Se já for, dá um glória aí. Marli Souza, Edna Coutinho, Tequinha Gomes, Deus abençoe, Tequinha. Mais alguém? Ana Maria. Israel está dizendo a paz do Senhor, pastor Marcos. Amém. Deus abençoe Israel. Mais alguém, mais alguém, mais alguém. Vai chegando todo mundo. Nós estamos iniciando a nossa live. E Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Hoje eu quero falar sobre o assunto, né? Já vou até entrar aqui no assunto, até porque eu tenho ainda célula na igreja. Daqui a pouco nós estaremos lá na igreja. Então tem que terminar um pouquinho mais cedo aqui. Glória a Deus. Marta Xavier, Deus abençoe. José e Heloísa, Dani. Queridos, então, a nona ministração dessa série, que fala sobre princípios de honra que liberam prosperidade, e hoje nós vamos falar sobre Salomão e a oferta que trouxe riquezas extraordinárias. Ivani de Paula acabou de chegar, Deus abençoe. Sebastião Oliveira e Victor Duarte. Deixa eu mudar um pouquinho aqui esse vento, senão eu fico rouco. Danilson Frazão, Deus abençoe. Queridos, 1 Reis capítulo 3, versículo 4 e 5 diz: E foi o rei a Gibeão para sacrificar ali, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Olha isso. Ele foi ao lugar de adoração, ele foi ao lugar aonde já se fazia sacrifícios, ok? E ele foi lá então fazer um sacrifício ousado. Ele foi fazer um sacrifício extravagante. Tá entendendo? Quando nós fazemos um sacrifício para Deus, escuta bem, quando nós buscamos a Deus, todas as vezes que nós pagamos um preço, investimos algo no reino, em Deus, a Bíblia diz que o Senhor, ele simplesmente se vira para nós, para realizar o pedido da nossa alma. E olha que Salomão não tinha muita coisa para pedir, não. Ele só queria uma coisa: sabedoria. Mas ele fez um sacrifício ousado. A busca, ela precede a bênção. Quem honra a Deus, encontra Deus. Muitas vezes as pessoas não compreendem isso. Tem colocado sempre Deus em primeiro, em segundo, terceiro, quarto lugar. E quer, na hora que ela está numa aflição, na hora que ela está num problema, ela quer clamar ao Senhor e quer que Deus o ouça rapidamente. Tá entendendo? Igual a Marta, quando chamou Jesus, ficou desesperada. Quando Jesus chegou, ela deu uma dura. Ela disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas das pessoas não fazem nada para Deus, mas na hora que elas precisam, elas querem a ação de Deus na hora. Tá entendendo? Porém, quem honra a Deus, encontra Deus. Quem prioriza a Deus é priorizado por Deus. Na hora que Deus precisar fazer algo para aquela pessoa, Deus vai fazer rapidamente. Amém? Salomão, ele deu uma oferta fora do normal. 1 Reis 3:4 diz que foram 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Ele sacrificou o Senhor. Você tem noção o que é você entregar 1000 animais para serem mortos ali, para serem sacrificados para Deus? A oferta dele foi extraordinária. Não era comum as pessoas fazerem isso. Não existe registro na Bíblia de alguém que fez um sacrifício tão extraordinário, tão ousado, tão grande, tá? Por isso ele chamou a atenção dos céus. Ele chamou a atenção de Deus.
Quando você faz algo para Deus extraordinário, você chama a atenção de Deus. Eu já vi vários testemunhos de pessoas aqui, de pastores, de pessoas que estavam em situações muito complicadas e Deus chamou essas pessoas para um sacrifício. E muitas delas deram suas casas, deram seus carros, tá entendendo? Para Deus. Pastores, estou falando de pastor, não estou falando de pessoas que foram muitas vezes levadas, né, quem sabe aí por uma pregação um pouco exagerada nesse sentido, e a pessoa acabou emocionalmente fazendo esse sacrifício. Não estou dizendo isso, estou dizendo de homens e mulheres que têm compromisso com Deus, que vivem na presença de Deus, e de repente Deus fala para eles: vocês precisam fazer isso. E aí esses irmãos vêm contar o que aconteceram na vida deles. Porque ninguém, querido, vence a Deus. Ninguém vence a Deus em dar. Quando nós priorizamos Deus, Deus nos coloca na sua prioridade. A oferta, ela abriu um acesso espiritual. A oferta foi extraordinária, foi extravagante. Deus, ele respondeu rapidamente, porque a honra atrai a presença. Quanto mais você honrar o Senhor, mais você vai trazer a presença de Deus para a sua vida. Tá? 1 Reis 3,7 fala que Salomão teve um coração humilde. Tá certo que lá para frente ele se perdeu nesse sentido, porque ele cresceu muito. Porém, no início, ele teve um coração humilde. Olha o que ele diz: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino, pequeno, e não sei como sair e nem entrar. Olha isso. Ele está dizendo: eu vou ter que reinar agora no lugar do meu pai. E eu sou pequeno, eu não tenho conhecimento, eu não sei como fazer as coisas. Eu não sei como sair e não sei como entrar. Ele reconheceu a sua fragilidade, a sua fraqueza. Ele reconheceu que se Deus não tivesse na vida dele, não haveria como governar aquela nação. Então ele reconheceu a sua limitação. A humildade foi colocada diante de Deus. Ele se apresentou humildemente diante do Senhor. E Deus, ele honra, ele ama corações que são ensináveis, corações tenros. A Bíblia diz, Deus diz na sua palavra, através do profeta, que ele vai trocar o nosso coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Sabe o que significa isso? Não é carne no sentido de ser um pecador, não. É carne no sentido de ser mole, de ser tenro, de ser fácil de ser moldado, de ser fácil de ser ensinado. Tá entendendo? Porque um coração duro, um coração de pedra, não consegue deixar. Deus não consegue falar com essa pessoa. Essa pessoa não entende a voz de Deus. Mas um coração tenro, um coração amolecido. O próprio Davi diz, né, lá quando ele peca, ele diz que um coração aquebrantado e contrito Deus não despreza. Deixando claro que Salomão estava no caminho certo. Coração ensinável, coração tenro, coração amolecido para Deus. Reconhecendo a fragilidade, reconhecendo a fraqueza e reconhecendo a necessidade de Deus. E é por isso que ele faz um sacrifício extravagante. Meu Deus, eu fico imaginando que se Salomão continuasse dessa forma, se toda a vida dele, dali para frente, continuasse desse jeito, com certeza o fim dele não seria tão terrível como foi. Tá entendendo? Seria um fim glorioso, como foi o fim de Davi, embora no caminho ele teve problema. Ele pediu sabedoria para Deus, não riqueza. 1 Reis 3,9 diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então o que ele chega? Ele pede para Deus. Deus diz: pode pedir. Ele diz: olha, o que eu quero? Eu quero sabedoria. Está entendendo? Eu quero um coração entendido para julgar o teu povo. Eu quero um coração prudente. Um coração que aprenda a discernir entre o bem e o mal. Está entendendo? Porque quem poderia julgar um povo tão numeroso, tão grande quanto o seu povo? Então ele pediu para Deus algo relacionado ao propósito que Deus havia colocado a ele. Ele entendeu a chamada, ele entendeu o propósito e pediu para Deus condição dele fazer com que essa chamada fosse uma chamada perfeita, com que ele cumprisse essa missão de governar o povo debaixo da proteção de Deus, debaixo da liderança divina. Foi isso que ele pediu. Entendeu? Não, ele pediu propósito, ele não pediu bens. Ele buscou a responsabilidade, ele não buscou vantagens para si mesmo. Ele buscou algo que era importante para levar o povo ao Senhor. Ele pediu para Deus um alinhamento com a sua palavra, com a sua visão, com os seus princípios. Foi isso que ele pediu.
Eu quero ter discernimento, eu quero ter um coração simples e humilde para entender a sua vontade, para ensinar o povo a tua vontade. Meu Deus, que coisa linda, tá? Deus, ele se agrada do pedido em 1 Reis 3:10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse estas coisas. Olha isso, amado. O homem fez um sacrifício tão grande, tão tremendo. E na hora dele pedir, Deus dá a oportunidade para ele pedir algo. Ele diz: eu quero um coração humilde. Eu quero discernir entre o bem e o mal. Eu quero ter sabedoria para guiar o seu povo. Está entendendo? Foi isso que ele disse. E essas palavras, ela pareceu muito boa aos olhos do Senhor. Deus, ele agrada de prioridades corretas. O que você está pedindo? O que você quer? Para que serve? Para que será? Né? Porque muitos, infelizmente, têm pedido bens para Deus para gastar consigo mesmo, para poder mostrar fama, poder, autoridade, glória, grandeza, para muitas vezes pisar em outras pessoas, para dizer: eu tenho, você não tem, eu consegui, você não conseguiu, eu sou maior do que você. Muitos querem bens para isso. Salomão não pediu bens, ele pediu algo para cumprir a missão. Então Deus se agrada de prioridades corretas. O coração, ele define a resposta. Quando Deus pergunta para você: o que você quer que eu te faça? O teu coração, se estiver em Deus, vai estar alinhado com Deus. Os seus pedidos estarão alinhados com Deus. Quando a Bíblia diz, que Jesus diz que se você pedir alguma coisa ao meu Pai, crendo, tê-lo-eis, ou então se você pedir alguma coisa em meu nome, tudo que você pedir, a Bíblia diz que você vai receber em meu nome, Jesus diz. E aí alguém diz: mas tudo que você estiver em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, você não vai pedir algo para você mesmo, para gastar com os seus próprios deleites. Não, porque o Tiago diz: vocês pedem maus, vocês pedem coisas para vocês pedem coisas para gastar, para se deleitar, mas não para o reino de Deus, não para a glória de Deus, não para exaltar o nome do Senhor. Então era isso. Salomão não havia pedido algo para si mesmo, ele pediu algo para cumprir a missão que Deus havia dado para ele, que era de governar a nação de Israel. E porém Deus, ele dá mais do que foi pedido. Guarda isso no seu coração, querido. Se você estiver alinhado com Deus, se você estiver disposto a sacrificar, se você estiver debaixo do propósito, Deus vai te dar mais do que você pediu. A Bíblia diz que Deus nos dará muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que nós opera. Ele vai nos dar muito mais. Porém, nós temos que estar em Deus. Porque se nós estivermos em Deus, Ele vai nos dar muito mais do que nós estamos pedindo. É isso que você precisa entender nessa noite, ok? E o sacrifício de Salomão deixou claro o coração que ele tinha naquele primeiro momento. Lá na frente ele desviou, lá na frente ele se perdeu, sim, mas agora, nesse momento, o coração dele estava puro, santo, aberto ao mover de Deus. E Deus ouviu a oração e disse: você me pediu algo, eu vou te dar esse algo que você pediu e vou dar mais ainda, vou dar mais coisa para você, meu filho, por causa do teu coração. Amém, Jesus? E disse-lhe Deus: pois por quantos pediste estas coisas, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento para ouvir a causa de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti teu igual não haverá, não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias. Isso é muito importante você entender. Quando nós falamos de Cristo, olha a Aninha, paz do Senhor, Aninha, Deus abençoe a sua vida. Quando nós falamos de Cristo, nós falamos de Cristo, do Senhor Jesus, o nosso Salvador querido. Graça e paz, Deus abençoe. Nós falamos de algo que nós entendemos, nós conhecemos pela palavra e sabemos quem Ele é. Porque o próprio Jesus diz que nascido de mulher aqui na terra, não há um homem maior do que João Batista. E ele diz também acerca de sabedoria, de grandeza, ele diz que não há um homem como Salomão. São homens que Jesus destaca na sua fala. Mas ele diz assim: olha, eis aqui está alguém que é maior do que Salomão. Você vai ver que o próprio Deus coloca um limite. Ele diz: não haverá um homem tão sábio quanto Salomão. Aí vem Jesus e diz: eu sou maior do que Salomão. Até parece que é uma contradição aí. Lógico que não. Ele diz: nascido de mulher, nascido no DNA humano. Salomão é o maior homem de sabedoria.
Porém, Jesus Cristo, ele não nasceu do DNA humano, ele nasceu através do Espírito Santo. Ele foi o primeiro filho de Deus nascido na terra. E Jesus Cristo, ele era maior que Salomão. Está entendendo? Ele era maior que Salomão. Porque até a sabedoria, lá em Provérbios diz que foi aprender com ele. A própria sabedoria que Salomão pediu, aprendeu com Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Então, põe no seu coração nesta noite que o Senhor Jesus, ele quer ouvir a tua oração. E se a tua oração estiver ligada ao reino dele, estiver ligado ao seu relacionamento com ele, estiver ligado à presença de Deus na sua vida, não tenha dúvida, ele vai te dar. Mas para que isso aconteça, é necessário que você sacrifique, que você coloque o teu coração na obra de Deus, que você coloque a tua vida no altar do Senhor. Você precisa pagar um preço, você precisa fazer algo extraordinário. Tem uma fala na Visão Celular que diz o seguinte: se você quer algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Salomão, ele sabia que para alcançar o coração de Deus, ele precisava fazer algo extravagante. Então ele fez um sacrifício extraordinário. E depois desse sacrifício, Deus abriu o céu sobre a vida dele. Amém, Jesus? Então é importante nesta noite você entender que Salomão recebeu da parte de Deus uma autoridade de sabedoria e de conhecimento que nenhum homem da terra chegou aos seus pés. Deus recompensa além do pedido. Sabedoria, riqueza e honra. Bênçãos completas. Tudo que você pede para Deus, para ser usado no reino dele, para a glória dele, Deus ele vai te dar muito mais daquilo que você pede. Mas para isso você precisa se entregar. Você precisa se colocar no altar. Você precisa buscar a presença do Senhor. Você precisa se render a Ele. Quando eu falo de oferta, quando eu falo de dinheiro, quando eu falo de crescimento financeiro, eu não estou falando de algo para você ostentar, para você amanhã ou depois dizer que é melhor ou maior do que as pessoas porque você tem dinheiro. Não, mas para que você entenda a necessidade do crescimento da obra de Deus e do reino de Deus. E que você se torne um investidor no reino de Deus, porque Deus vai te dar semente. E a partir da semente que Deus te dá, você vai semear no reino. Você vai fazer com que a obra de Deus prospere. É essa a visão do Senhor. É esse o chamado de Deus para nossas vidas. Quando você entende, Deus te prospera. A condição para a continuidade, 1 Reis 3,14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como ordenou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Deus está dizendo para ele que ele não pediu para que Deus prolongasse os dias da vida dele, mas Deus falou: mas se você continuar com esse coração, se você continuar fazendo o que você diz que faria ou que vai fazer, eu também vou te dar uma prolongação dos seus dias. Que você vai ver que é uma bênção que Deus garante a todos os seus filhos. Lá no Salmo 91 fala sobre isso. Prolongarei os seus dias e mostrarei a minha salvação. Então já é uma bênção que Deus estabeleceu para todos os seus filhos. Todos aqueles que andarem na presença, todos aqueles que viverem em intimidade com Deus, todos aqueles que sacrificarem, não apenas um sacrifício externo, mas o seu próprio coração, porque o apóstolo Paulo fala que nós devemos oferecer para Deus um sacrifício vivo, tá entendendo? Não é só os sacrifícios externos, mas o sacrifício interno também, que é a nossa alma, que é o nosso espírito no altar de Deus, que são as nossas obras nas mãos do Senhor. Se nós assim o fizermos, a Bíblia diz, Deus diz, além de tudo que Ele vai te dar, cercando a tua vida com bênçãos nessa terra, Ele vai também prolongar os nossos dias. Para que Deus vai prolongar os nossos dias? Para fazer de nós uma referência, para fazer de nós um líder da embaixada celestial, para fazer com que as pessoas conheçam a Ele através de nós. Vocês estão entendendo, amados? Esse é o propósito de Deus, essa é a vontade do Senhor. Por isso que Ele te chama nesta noite para você fazer um sacrifício extraordinário, para você entregar em primeiro lugar o teu coração e a tua vida, e depois colocar o resto, tudo que você tem, no altar do Senhor. Você precisa tomar posse disso, você precisa fazer isso, porque é desta forma que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem no seu coração, e até mais do que você imagina. A bênção, uma vez recebida, ela precisa de uma manutenção, ela precisa ser mantida. E como é que você mantém a bênção? Observando os princípios, andando na vontade de Deus. Existem muitas pessoas que querem negociar com Deus, que querem fazer
barganha com Deus. Aí eu te dou 10, o Senhor me dá 100. Eu te dou 100, o Senhor me dá 1000. Eu te dou 1000 e o Senhor me dá 10.000. Querido, isso é errado. Deus não quer esse tipo de ação no reino. Deus quer que você se entregue a Ele. E junto com a sua entrega, você faça o seu sacrifício, você faça os seus votos, você faz a sua sementeira, você entrega o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. E dessa forma Deus vai te prosperar, Deus vai ampliar a tua vida, Deus vai te dar visão, sabedoria, graça, Deus vai te dar criatividade. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época de escassez, numa época em que nós estamos caminhando para uma necessidade extrema nessa nação. Meu Deus, não é nem questão de discutir política, é questão de ver o que está acontecendo no dia a dia. Agora, nós precisamos entender que nós, como filhos de Deus, nós temos um Pai Celestial, que é o dono de todas as coisas. E se nós mantemos uma vida alinhada com os céus, não faltará nada. O Senhor não deixará faltar nada. Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai nos alimentar, Ele vai nos dar criatividade, Ele vai nos dar sabedoria. E nós vamos sobressair no meio dessa crise. É essa chamada para você nessa noite. Não ignore isso. Não é sobre você ganhar dinheiro e ficar rico, mas é sobre você ter a presença de Deus. E com essa presença, tudo que você precisar, Deus vai trazer. Tudo que você precisar, Deus vai abrir as portas. Se você estiver alinhado com os céus, se você estiver pronto a obedecer a voz do Senhor. Amém? A bênção, ela precisa ser mantida. A obediência sustenta a prosperidade. Quer ser próspero, quer continuar sendo próspero, quer viver uma vida próspera? Obedeça. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça os princípios estabelecidos pelos céus. Faça o que a palavra de Deus manda. E você com certeza receberá o que ela diz que você receberá. Deus deixa claro que a palavra diz: a minha palavra não voltará vazia, sem antes cumprir aquilo que a determinei. Então nessa noite, entenda isso. Deus quer que você tenha um compromisso com Ele. Deus quer que você dê um sacrifício vivo para Ele. Em primeiro lugar, o teu coração, a tua vida, e depois os teus bens, tudo aquilo que você diz que é teu, que não é teu. Fato é que nós estamos nesse mundo e nós não temos nada. Tudo que nós temos aqui pertence ao Senhor. Nós somos meros administradores daquilo que Ele tem nos dado. Por isso que se você for fiel nas suas entregas, Deus vai te dar muito mais. Porém, se você reter, a Bíblia diz, você será retido. Há muitas pessoas que não conseguem prosperar porque eles retêm aquilo que é da parte do Senhor, aquilo que é do reino de Deus. E você precisa entender isso. Tá, ok? Então a obediência sustenta a prosperidade. A fidelidade é contínua. Nós temos que ser fiéis continuamente. Tem crente que ele começa bem. Ele aceitou a Jesus. Ele diz como é que funciona a caminhada cristã. Aí você vai dando passando as informações, né? Ensinando aquela pessoa a obedecer a voz de Deus, e ela vai obedecendo. Só que em algum momento na vida dela, por um problema que acontece dentro da família, dentro da igreja, ela simplesmente desiste. Ela para de fazer aquilo que a palavra de Deus está mandando. E aí ela simplesmente retrocede. Tudo cai e ela volta para trás. E a Bíblia fala sobre o estado dessa pessoa. Diz que o estado dela agora passa a ser pior do que o primeiro. Por quê? Porque ela deixou de servir ao Senhor. Ela deixou de obedecer à voz de Deus. Às vezes por causa de uma pessoa que fez alguma coisa errada. Escuta bem, querido. A Bíblia fala que Moisés estava com o povo de Deus no deserto. E de repente o povo pediu água. E Deus mandou Moisés ir lá e ferir a rocha. E Moisés feriu a rocha. E a rocha deu água. E em outro momento o povo novamente irritado e falou para Moisés que eles queriam água. E Deus foi lá, Moisés falou com Deus. Deus falou: vai lá e fala a rocha, Moisés. E ele chegou lá, o povo reclamando, xingando, murmurando, e ele irritado com aquele povo, ele foi e feriu a rocha 2 vezes. A rocha deu água. Só que quando chegou próximo à terra prometida, Deus disse: você não vai entrar na terra. Sabe por quê? Porque quando eu disse para você falar a rocha, você feriu a rocha. Talvez Moisés poderia dizer para Deus: mas Senhor, eu fiz isso porque eu fiquei nervoso com o povo, eu fiquei irritado com o povo. E Deus ia dizer para ele o seguinte: a tua vida não tem nada a ver com o povo.
A tua vida, você que serve a Deus, não tem nada a ver com o povo. Você não tem nada a ver com aqueles que roubaram. Você não tem nada a ver com aqueles que defraudaram. Você não tem nada a ver com aqueles que falharam. Você tem a ver com a sua vida diante de Deus. E muitos não conseguem entrar no repouso. Muitos não conseguem entrar na prosperidade. Muitos não conseguem entrar na terra prometida. Muitos não conseguem entrar na bênção. Sabe por quê? Porque eu vi o fulano tal fazendo isso, falando aquilo, por isso eu vou parar. Por isso eu vou deixar de fazer isso da vontade de Deus. A tua chamada, querida, é uma chamada específica para você. Independente do que as pessoas falam ou fazem. Então nessa noite, se levanta diante do Senhor e faça o seu sacrifício. Entrega primeiro o teu coração para Deus. Sacrifica primeiro o teu coração para Deus. Sacrifica a tua alma para Deus. Sacrifica a tua vida para Deus. Coloca no altar do Senhor. É o sacrifício vivo, tá? É o sacrifício que Deus quer. E depois entrega tudo o que é seu para Ele. Porque na verdade você não tem nada. Nós somos meros administradores daquilo que Ele nos tem dado. E se você for fiel na administração, Ele vai dar mais. Se você for fiel na administração, Ele vai aumentar. Agora, se você for infiel, querido, até o que você tem você vai perder. Por isso, nessa noite, se coloca diante do Senhor e faça um sacrifício extravagante. Amém? Princípio confirmado. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comida, roupa, sapato, carro, casa, emprego, salário, tudo isso vai ser acrescentado quando você buscar, quando você colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Foi isso que Salomão fez. Salomão se preocupou agora em trazer o reino. Da mesma forma como Davi, Saul governou 40 anos Israel. Durante 40 anos a arca estava longe de Israel. Em nenhum momento Saul disse: eu quero ver a arca. A arca simbolizava a presença. Davi disse: eu quero a presença. No início, nos primórdios do reinado dele, ele trouxe a arca. Está entendendo? Ele trouxe a arca porque ele entendeu que sem a arca não daria para governar. Da mesma forma, agora Salomão entra e ele entende que sem Deus ele não poderia governar. E ele busca a presença. Ele priorizou Deus. Quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, Deus prioriza também as nossas coisas. Deus prioriza os seus sonhos. Deus prioriza os seus projetos. Quando você prioriza o projeto dele primeiro. Então nessa noite, se coloque à disposição do Senhor, porque Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus quer realizar coisas extraordinárias em nós, mas é necessário nós cumprirmos a sua palavra. Que sacrifício você pode fazer hoje para Deus? Olha quem está aqui também, o Luan. Paz do Senhor, Luan. Deus abençoe, meu querido. Antônio José está aqui. Deixa eu ver quem mais. Valdeci Coelho, Marlene Mota, Marlene Gomes. Quem mais? Aldinete, Deus abençoe. Lucilene Maria. A Sandra Santo está dizendo: eita glória! Deus abençoe, Deus pode. Henrique está curtindo a live. Pessoal, quero saber o seguinte: você que está comigo, você já se inscreveu no meu canal? Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve agora, rápido. Não espere terminar a live, que depois você esquece. Vai lá e se inscreva agora, tá bom? O Henrique está curtindo a live. Deus abençoe, Henrique. Quem mais? Daniel Dias. Deus abençoe, Daniel Dias. Daniel Dias é o nosso Daniel? Será? Não, né? Daniel, filho do pastor Mauri? Se for, dá um toque aí. Ozeir Neres. Deus abençoe. Missionária Irani. Quem mais? Tem um nome. Tem até um nome aqui, parece que é coreano. Tem um coreano aqui no meio aqui, pessoal. Que da hora. Deus é maravilhoso. Deus abençoe, irmão coreano. Não sei falar o seu nome, porque essas letrinhas aí complicadas, eu nem sei o que significa essas letras. Mas Deus abençoe a sua vida. Alaninha, Eliane de Menezes. Deus abençoe, Eliane. Glória a Deus. É Eliane da Vilma, se for, dá um toque aí. Carlinhos Sacari, Deus abençoe. Elisângela Augusta. Deixa eu ver. Opa! Quem mais? Mariazinha. Pastor Alex de Jesus, Diva, que mais? Estela Silva, Marcos Carvalho. Pessoal, todo mundo que eu tô falando aqui é do TikTok, tá? É do TikTok. Depois eu vou ver aqui do Kawaii como é que tá, porque o Facebook tá aqui, conexão lenta e não vai nem a pau, de jeito nenhum. Mas Deus vai dar vitória para esse Facebook aqui amarrado. Marcos Carvalho, Deus abençoe. Estela Silva, que mais? Sandra Santo. Paz do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus. Tá falando a Sandra. André Luiz Silva.
Peça para Adão Luiz Silva. Adão, aliás, né, André? Não, Adão. Deus abençoe, Adão. Que mais? Maria Rodrigues, Diana Bispo, Maria José, Leodicema, Deus abençoe. Cesário Araújo, o Glória, Irisma, Celeste Soares, Adão Barbosa, Vander Ferreira, Sandro Santos, meu amigão. Deus abençoe, Sandro. Tá sempre com a gente aqui. Tem um nome aqui que eu não tô conseguindo. Essas camisinhas quadriculadas é complicado, eu esqueço desse detalhe. Elas complicam pra gente fazer a leitura aqui. Ricardo Balbaio, Hilderlandio, Alessandro Albu, Orlando Brandão, da OAB, Heitor, Ademar, Marielle Cristina. Que bênção, pessoal. Estou muito feliz com a presença de vocês. Gilson Luiz. Tá pedindo oração, Luiz? Ô Gilson. Vamos orar então? Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Gilson, que está, meu Pai, com uma enfermidade grave. Nós clamamos por intervenção, ajuda, socorro dos céus. Entra com providência na vida do teu filho. Nós cremos, meu Pai, no milagre, na bênção e na vitória. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos cura sobre a vida do Gilson. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Gilson. Deus abençoe. Elismar Lino. Ô, benção. Bastante gente aqui, pessoal. Muita gente aqui no TikTok. Luan Santo mandou uma flor aqui também. Deus abençoe, Luan. Pessoal, vai mandando presente para nós aí. Poxa, precisamos de presente também. Lemes Lauane. Deus abençoe. Quero conhecer você. Olha, Deus abençoe. Venha então na igreja aqui para me conhecer. Jéssica, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Jéssica. Glória a Deus. Vocês entenderam então, irmãos? Salomão, ele fez um sacrifício extravagante, um sacrifício extraordinário. E as bênçãos que ele recebeu foi algo sobrenatural. E é assim que Deus vai fazer na tua vida também. Se você decidir a sacrificar, em primeiro lugar, o teu coração, a tua vida, a tua alma, o teu espírito, o teu futuro, coloca ele no altar do Senhor. Faça um sacrifício vivo, santo e agradável. E depois coloque as tuas finanças, os teus bens à disposição do Senhor. Coloca a tua família nas mãos do Senhor. Tá entendendo? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus mover e Deus vai agir. Lucas do Nascimento, Deus abençoe. Amanda Nascimento, Deus abençoe. Olha só, Nascimbe. Amanda Nascimbe. Deus abençoe todos vocês, amados. Glória a Deus. Então a prioridade gera provisão. Quem prioriza a Deus vai ter provisão. Quem prioriza a Deus vai ter milagres. Quem prioriza a Deus vai ter multiplicação, vai ter bênção. Por isso que é uma chamada sobrenatural para a tua vida. Não é apenas os teus bens que Deus quer você primeiro. Deus quer o teu coração primeiro. Você precisa se entregar ao Senhor, para que todas as coisas que você tem, você coloca no altar de Deus também. Amém? Glória a Deus. Gilmar Caetano, Deus abençoe. Sandro Santo, Deus abençoe. Então é isso que você precisa entender. Viver em torno do reino, viver para o reino. Jesus diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la-á. Mas aquele que preservar a tua vida por amor de mim, esse perderá. Tudo que você tem, se você preservar do reino, você vai perder. Mas tudo que você tem, se você colocar à disposição do reino, Deus vai te multiplicar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. É isso que eu quero dizer para você aqui nessa noite. Coloca a tua vida no altar. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. E Deus vai multiplicar. Você que está falido aí, ó. Você que está desempregado. Coloca a tua vida financeira na mão de Deus. Diga para Deus, Senhor, eu vou ser dizimista. Eu vou ser primiciante, eu vou ser ofertante, eu vou fazer um voto. Eu vou fazer um sacrifício. Faça isso, querido. Semeia no reino. Deixa a mão de ser mesquinho, avarento. Porque Deus quer te prosperar. Mas para isso você precisa visar o reino. Estou feliz com a presença do Ivo. Deus abençoe, Ivo. Seja bem-vindo. Demorou muito para abrir esse Facebook aí, tá? Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se é a minha rede que está ruim. A gente começa e demora meia hora para abrir o Facebook. Tá difícil o Facebook. Não sei se é porque a rede está congestionada. Pode ser também. Mas Deus abençoe a sua vida, querido. Coloca diante do Senhor.
todas as suas coisas. Eu tenho assistindo aqui um rapaz que tem carros, que uma loja de carro, tal de Uai, e ele faz culto lá dentro. Ele fala, querido, não é sobre carro, é sobre pessoas. Eu acho lindo o que ele faz. Por quê? Porque ele está mostrando ali, querido, que o mais importante não é ganhar dinheiro, o mais importante é fazer a obra de Deus, e na consequência disso vem o dinheiro. Quando você está disposto a colocar a tua vida no altar e cumprir os propósitos de Deus, Deus vai te prosperar. Mas não, os cristãos têm separado Deus dos seus negócios, têm colocado os seus negócios à parte de Deus, fazem coisas escusas, negócios escusos, não cumpre a palavra de Deus. A Bíblia diz, balança enganosa, querido, é mal aos olhos do Senhor. A pessoa faz tudo errado e quer prosperar. Como é que vai prosperar? Não abre as mãos para o reino, não primicia, não oferta, não faz sacrifício, não faz um voto. Está entendendo? E Jesus diz daquela mulher que entregou apenas 2 moedas, quase ninguém percebe isso. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos e disse, aquela mulher, aquela viúva, ela deu a maior oferta. Os discípulos disseram, mas como, mestre? Como que essa mulher deu a maior oferta se ela deu só duas moedas? Aí Jesus fala para eles assim, olha, aqueles homens deram muito, mas eles deram do que estava sobrando. O que Jesus disse? Aquilo para eles não era nada, porque eles deram muito, mas do que estava sobrando. Agora aquela mulher não, ela deu as únicas 2 moedas que ela tinha. Ela deu 100% de tudo que ela tinha. Tá entendendo? E a oferta dela foi a maior oferta por conta disso. Então nessa noite entenda que o Senhor não diz para você parar de dizimar. O Senhor Jesus não diz para você parar de ofertar, de primiciar. O Senhor Jesus não diz para você trancar o seu coração, a sua carteira, a sua mão para a obra de Deus. Pelo contrário, se você quer prosperar, você precisa entender o que é reino. Reino é sacrifício. Reino é primiciar. Reino é semear. A Bíblia diz que em 2 Coríntios 9, Deus diz assim, Paulo fala assim, Deus é poderoso para te dar semente. Só que aquele que pega a semente de Deus e semeia pouco, pouco vai colher. Mas aquele que semeia muito, muito vai colher. Não tire a sua empresa da obra de Deus. Não tire a sua casa da obra de Deus. Não tire o seu salário da obra de Deus. Eu me converti, eu estou firme com Deus, mas o meu emprego não se converteu. O meu salário não se converteu. Que isso? Que isso? Você vai perder o emprego. Você vai ficar numa situação complicada. E não tem quem vai te ajudar. Por quê? Porque você está fora do princípio. Amém? Então nessa noite, se você quer prosperar, independente do sistema econômico desse mundo, do sistema político, você quer prosperar, Deus, Ele vai te prosperar, mas você precisa cumprir o princípio. Se você não cumprir o princípio, não há como Deus te prosperar. Será que as pessoas não têm mais coragem de falar isso? Querido, eu estou dizendo para vocês, eu estou aqui para falar a verdade acerca de muitas coisas. Eu sei que algumas verdades pode até me levar para a cadeia. Eu sei disso. E a gente tem que ter muita prudência para falar as coisas aqui na rede. Mas uma coisa eu sei, se você quer prosperar, você vai precisar fazer um sacrifício. Você vai precisar fazer um voto. Está desempregado há quanto tempo? Quer receber um salário? Então faz um voto com Deus. Diga para Deus, Pai, eu vou ser dizimista a partir de agora. Abre as portas para mim. Eu vou remodelar a minha vida financeira. Eu não vou mais agir como eu agia antes. Eu vou deixar de ser avarento, vou ser generoso na sua obra. Diga isso para Deus. Porque quando Salomão fez esse ato, ele mexeu com os céus. Você acha por quê que as pessoas que servem aos demônios, por que elas fazem aqueles sacrifícios? Você acha que aquilo ali é brincadeira? Aquilo ali se chama legalidade no reino espiritual. Quando elas fazem aquilo, elas abrem uma legalidade de ação dos espíritos. Elas têm muita noção daquilo. E elas sabem que aquilo ali é verdade para elas. Porque se elas querem mais poder, elas vão ter que fazer outros tipos de sacrifício. Dependendo do grau do poder que elas querem, elas vão ter que fazer sacrifícios maiores. Eu nem vou falar aqui o tipo de sacrifício, porque vocês viram, né, com a história daquele Epstein lá, né? O que aquele cara fazia. Então, por ali, você já sabe. Por que eles faziam aquilo ali? Porque eles são maus? Não. Porque eles querem poder. E para eles obterem esse poder, eles têm que fazer aquele sacrifício. E aí o cristão chega na igreja, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta, não precisa fazer nada, e Deus vai me abençoar. Como assim? Como assim, queridos? Será que aquele versículo que Jesus disse que os das trevas são mais prudentes do que da luz está funcionando para você? Porque o pessoal das trevas não brinca, não.
Que eles tiverem que fazer alguma coisa, eles vão fazer. Para eles receber poder, para eles ficarem ricos, para eles crescerem em fama. Não é à toa que a maioria desse pessoal fazem pacto com as trevas. Para poder prosperar, para poder crescer, para poder ficar famoso. E você que está aqui na igreja buscando a Deus, fecha a mão para o reino. Fecha a mão para a obra de Deus. E a obra de Deus que é travada, sabe por quê? Porque as pessoas que estão dentro da igreja não se abrem. E aí não prospera também. Aí fica um colocando a culpa no outro. A igreja que não cresce, a pessoa que não cresce, e coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na igreja, e ninguém fala a verdade. A verdade é essa. Você precisa sacrificar. Você precisa dizimar. Você precisa primiciar. Você precisa fazer seu voto. Você precisa ser generoso. Você precisa ajudar as pessoas que estão precisando de você. Você precisa abrir a tua mão, abrir a tua carteira e levar o dinheiro para a pessoa. Tem que parar a mão de ser mesquinho, de ser miserável. Se você quer que Deus te honre, se você quer que Deus amplie, se você quer que Deus multiplique, você precisa fazer alguma coisa. Salomão fez o maior sacrifício, 1000 sacrifícios. 1000 no ponto mais alto, no ponto da adoração, no ponto aonde Deus era invocado. Aonde que Deus é invocado? Na igreja, na casa de Deus. É por isso que a Bíblia diz: trazei todos os dias da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Então seja dizimista, seja primiciante, seja ofertante, faça os seus votos e seja generoso com as pessoas. Pastor, mas onde que vai sair tanto dinheiro para fazer tantas coisas? Na medida que você começar a ofertar e dizimar, você vai ver de onde vai vir tanto dinheiro. Porque o céu não tem miséria. Amém, Jesus? O céu é riquíssimo. O teu Deus é um Deus tão poderoso que quando ele decidiu fazer uma cidade, ele fez a cidade com as ruas de ouro. Só para você ter noção. As ruas da cidade em que nós vamos andar no período milenar de Cristo, que vamos governar com Cristo, são ruas de ouro, muro de jaspe, portões de pérola. Só para vocês terem noção da grandeza do Deus que nós servimos. Mas para isso nós precisamos entregar tudo para Ele. Primeiro a tua vida, teu coração, depois os teus bens, a tua família, o teu respirar, tudo você tem que entregar para Deus. Tudo. Não pode fechar a mão para Deus. E se Deus falar, dá, dá. Se Deus falar, entrega, entrega. Por quê? Porque é dessa forma que Deus vai te honrar. É dessa forma que Deus vai fazer a bênção chegar na tua mão. De uma forma sobrenatural. É dessa forma que aquele contrato que você quer fechar, que você não consegue de jeito nenhum, vai ser fechado. É dessa forma que aquela causa que está na justiça emperrada há tantos anos que não sai, vai sair. Porque se você priorizar Deus, Deus vai colocar você em prioridade. Amém, Jesus? Então prioridade gera provisão. Quem busca Deus recebe o restante. O reino de Deus é a chave. Se envolva com o reino. Gaste tempo com o reino. Invista no reino. Nós estamos agora assumindo um papel aqui com os irmãos que estão lá na África, fazendo um trabalho extraordinário. Mostrou os vídeos para nós. Crianças e mais crianças dentro de uma escola feita de lata, de zinco. Imagine o calor que aquelas crianças estão ali. E os irmãos ali, labutando, trazendo a palavra de Deus. Eu disse para vocês aqui, existem 3 maneiras de você fazer uma obra missionária. A primeira é você indo na missão. É você ir no território da missão. Talvez você não possa ir porque você tem outros afazeres, não tem o chamado para isso. Porque missionário não é para todo mundo, tem que ter um chamado. Tá? Segundo, é você orando por eles. Intercedendo pelos missionários. Pedindo para Deus dar graça. Todo mundo sabe que a África é pesada pelas invocações malignas. E os irmãos que estão ali estão na linha de frente da guerra. Então nós temos que orar por aqueles irmãos, cercar eles com oração. E o terceiro é enviando recursos. Para quê? Para que eles possam concluir aquilo que Deus pôs no coração deles fazer lá. Mas se nós fecharmos as mãos, quem é que vai fazer isso? E é tudo que o diabo quer. É que a igreja fique sufocada, sem condição financeira, para que a obra de Deus não caminhe. Aí pega alguns líderes ou outros aí que fizeram coisa errada, entendeu? Aí acho que todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Pega 3, 4 líderes que pisou na bola, que pegou o dinheiro, que comprou mansões, que fez não sei o que. Ela acha que todos os pastores são assim. Quando, na verdade, mais de 90% das igrejas
Mais de 90% das igrejas tem necessidade de pagar o seu aluguel, de pagar as suas dívidas, de manter o seu caixa em dias. Mais de 90% das igrejas. Mas aí tira porque tem lá alguém que tem uma igreja milionária, o outro que tem uma igreja milionária, porque o outro fez uma casa milionária e acha que é assim. Então está na hora de vocês pararem de olhar para homens e olhar para a obra de Deus, para olhar para a missão, para aquilo que Deus está fazendo, independentemente desses que desviaram do propósito. Porque eu digo para você uma coisa, a igreja de Cristo, ela não vai morrer. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Um ou outro pode pisar na bola, como tinha Judas no meio dos 12, e a Bíblia diz que ele buscou a sua própria destruição, se entregando ali para Satanás, porque ele foi entregue a Satanás, ele se entregou para isso, mas os outros 11 ficaram firmes, e depois Deus levantou mais um, colocou na vaga dele. Então a obra de Deus não para, não é porque um desandou, não é porque um roubou, porque mentiu, enganou, que a obra de Deus vai parar, não, existem milhões aí. Quando o Elias reclama para Deus, disse, olha, mataram todos os seus profetas, somente eu fiquei. Deus disse, não. Ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Foram guardados esses 7.000 joelhos. Então existe um remanescente, existe um grupo de homens de Deus e mulheres de Deus que estão realmente preocupados com o reino, com a obra de Deus, com a pregação do evangelho, com a palavra de Deus, que não tem se maculado com essa coisa de soberba, de ganância, de coisas desse tipo. Tá bom? Então você tem que investir na obra de Deus. Se você quer que Deus mova a tua vida, você vai ter que investir na obra de Deus. Amém? O resultado da prosperidade extraordinária, 1 Reis 10, 23. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Teve uma pessoa que fez uma análise sobre a riqueza de Salomão. Eu não lembro agora de cabeça, nem marquei também aqui para poder falar. E não vou falar besteira também, falando uma coisa que eu não me lembro. Mas Salomão foi extremamente rico, bilionário, vamos dizer assim. E porque ele fez uma oração simples. Deus, a única coisa que eu quero é sabedoria, é um coração reto, um coração íntegro. Quero discernir entre o mal e entre o bem. Quero fazer a coisa certa. Quero ser tratado pelo Senhor. Quero que o Senhor me ensine. Quero que o Senhor me dê sabedoria. Só isso. Essa foi a oração dele. E Deus disse... Só que antes disso ele fez um sacrifício monstruoso. Então a partir do sacrifício e a partir da oração, Deus disse, eu vou te dar muito mais do que você pediu. E Deus deu riqueza, Deus deu fama, tá? Deus deu longevidade, tá? E Deus deu tudo. Por quê? Porque ele fez o que tinha que ser feito. Até quando você vai continuar deixando de fazer o que tem que ser feito? Prosperidade visível é incontestável. Quando você começa a servir a Deus e Deus começa a honrar na tua vida, acabou. Todo mundo vai olhar e vai dizer, não é Deus. Resultado de honra, mais sabedoria. Então quando nós honramos a Deus, Deus nos honra e nos dá sabedoria. Deus nos honra e nos dá sabedoria. Porque Deus ele quer fazer de você uma grande nação. Deus quer fazer da tua vida a bênção no reino dele na terra. Amém? Salomão deu muito em um altar. Deus respondendo, abrindo o céu inteiro sobre a vida dele. Deus promete janelas dos céus abertas. Eu fico imaginando, janelas dos céus abertas. Você tem noção do que é a janela do céu aberta? Sobre a tua vida? Essa é a prosperidade que Deus tem para mim e para você. Quando você honra a Deus acima de tudo, Ele te entrega até aquilo que você não pediu. Se você honra a Deus, em primeiro lugar, Deus vai te dar coisas que você nem pediu. Deus vai te dar além, acima daquilo que você precisa. Amém? Então, querido, essa série que nós falamos aqui, nós falamos sobre semeadura, que gera colheita. Falamos sobre primícias, que honra a Deus. Falamos sobre dízimos, que liberam os céus. Ofertas que ativam a multiplicação. Votos que liberam destinos. Honra que gera prosperidade extraordinária. Será que nessa noite você está disposto a fazer um sacrifício? Será que nessa noite você está disposto a fazer um voto? A dar uma oferta? A entregar um dízimo? Enfim, e ver a tua vida financeira sendo mudada? Querido, se você quiser fazer isso, você não está em igreja nenhuma, entre em contato comigo no privado, eu passo para você o Pix da nossa igreja e você faça o seu voto. E eu estarei orando por você. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua situação financeira. Deus vai mudar a tua vida financeira. Deus vai restaurar a sua vida financeira. Deus vai restaurar o seu casamento. Existem pessoas que têm problema com drogas. Escuta bem o que eu vou falar para vocês. O problema com drogas
Muitas vezes as pessoas podem apenas olhar e pensar que é um problema apenas biológico, mas não é. É um problema espiritual. A Bíblia diz que quando a nação de Israel saiu do Egito, Deus deu uma ordem para eles, que era para eles ir de casa em casa e pedir para o povo vaso de prata e vaso de ouro. Imagina isso. Imagina a cena, o povo de Israel pedindo vaso de prata e vaso de ouro. Todos eles saíram e o povo foi compungido por Deus e entregaram vaso de ouro e vaso de prata. Quando chegaram no deserto, escuta bem, Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Durante 40 dias, que ele ficou lá, em 40 noites para receber as tábuas da lei. Nesse interim, o povo se desviou da presença de Deus e pegaram parte daquilo que Deus havia dado para eles, prata e ouro, e fizeram então o bezerro de ouro, o tão conhecido bezerro de ouro. Quando Moisés chega, ele fica irritado, porque o povo havia feito um bezerro de ouro. E com o que eles fizeram esse bezerro? Com a bênção que Deus entregou para eles na saída do Egito. Na saída. Imagina, 400 anos de trabalho. Agora Deus falou, o Egito vai pagar os 400 anos, vai te dar o salário de vocês. Tudo que eles fizeram, explorando vocês 400 anos, vão pagar agora, na saída. E o povo, por Deus, entregaram prata e ouro para eles. Quando chegaram no deserto, o que eles fizeram? Bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro. E aí então Moisés, chateado, quebra a tábua da lei e mais uma vez, levado pelo povo, irritado, Deus obriga Moisés a subir novamente. E ele fica mais 40 dias, mais 40 noites para receber novas tábuas da lei. Está entendendo? E ele desce. E Deus então fala para Moisés que é para fazer o tabernáculo. E o povo, agora que tinha recebido aquele ouro e aquela prata lá do Egito, traz agora tudo aquilo para ser colocado no tabernáculo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o teu emprego que você recebeu, o seu salário que você recebeu, aquela herança que você recebeu, tá entendendo? Tudo isso Deus colocou nas tuas mãos para você construir o tabernáculo, para você se envolver com o reino, para você abençoar a obra de Deus, para você fazer com que a obra de Deus caminhe. Se caso você não quiser colocar os seus bens à disposição do tabernáculo, você vai colocar à disposição do bezerro de ouro. E aí é aí que está o segredo. Por que muitas pessoas não vencem as drogas? Porque o dinheiro que ele está levando para o altar de Mamon era o dinheiro que ele deveria estar levando para o altar de Deus. Está entendendo, queridos? Muitas pessoas, eu tenho muitos irmãos na nossa igreja que saíram das drogas. E eles dizem que quando eles estavam nas drogas, eles não tinham R$1 sequer no bolso. Nunca tinha dinheiro. Está entendendo? E hoje, muitas vezes a pessoa para entregar R$100 de um dízimo de R$1.000, R$200 de um dízimo de R$2.000, a pessoa tem uma repulsa. Ela diz, eu não consigo entregar. Só que quando ela está nas mãos do diabo, ela gasta milhões com drogas, com prostituição, com impureza, com tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você é cristão de verdade, aceitou Jesus, você precisa investir no reino de Deus. Porque tudo que Deus está te dando, ou você constrói tabernáculo, ou você constrói bezerro de ouro. Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Ou você agradará um e desagradará o outro, ou você alegrará um e decepcionará o outro. Não tem como agradar a Deus e a Mamon. Mamon é Deus da riqueza. Enquanto você não entender que você precisa dizimar, ofertar, primiciar, se envolver com o reino, colocar a tua vida, aquilo que você tem, tudo no reino de Deus. Se você não entender isso, você vai sacrificar para Mamon. E você vai perder sua família, você vai perder o seu carro, sua empresa, seus negócios, suas finanças, porque você não entendeu a chamada. Salomão entendeu. E por isso ele fez o maior sacrifício que um homem já fez. E por ele fazer um sacrifício tão grande, ele recebeu algo que ele não havia pedido. Eu estou feliz aqui com a presença do pastor Luciano. Deus abençoe, Luciano. Deus abençoe sua vida, meu querido. Você falou que ia lá, não foi, viu? Eu tô lembrando. Vocês estão entendendo, queridos? Então tome posse dessa palavra. Nós já estamos encerrando essa série. Só falta mais uma ministração. Nós vamos encerrar essa série. E eu quero deixar claro para você. Deus está te chamando para você ser abençoado na sua área financeira. Deus vai te prosperar muito quando você colocar tudo que você tem, tudo que você é,
no altar do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Se você quiser fazer um desafio hoje, entre em contato comigo no privado e eu passo para você o Pix da igreja. E eu quero orar por você. E Deus vai abençoar a sua vida. Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos louvar, exaltar, engrandecer e bendizer o Teu nome santo e poderoso. Tu és o Deus que tem nos cercado com todas as bênçãos celestiais. Nós te louvamos porque Tu tens nos guardado, nos protegido, a Tua boa mão está sobre nós e nós queremos Te honrar a cada dia. Pois o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o dono dos nossos bens, o Senhor é o dono da nossa história, o Senhor é o dono do nosso coração. E por isso, meu Pai, nos ajude a cada dia mais sermos generosos, sermos primiciantes, ofertantes na Tua casa, dizimistas. Meu Deus, nos ajude a fazer sacrifícios, a ajudar pessoas que têm necessidade. Enfim, abra o nosso coração, a nossa mente, a nossa mão, para que nós possamos nos envolver não apenas de uma forma religiosa com a Tua palavra, mas envolvemos de fato, de verdade. Para que a cada dia os Seus princípios sejam aplicados em nossos corações e nós possamos colher todo bem, todo fruto estabelecido pela Tua palavra, porque a Tua palavra não voltará vazia sem antes cumprir aquilo que foi determinado. Então nós colocamos diante do Senhor na nossa vida, cada irmão, aqueles que estão falidos, aqueles que estão, meu Pai, sem emprego, desempregados, aqueles que estão endividados, eu oro por cada um deles agora, eu os coloco em Tuas mãos e peço, ilumine, ajude os Teus filhos a se encontrarem, ajude os Teus filhos, meu Pai, a tomarem uma decisão no reino, para que o Senhor possa levantá-los financeiramente. Em nome de Jesus, eu oro por cada um e declaro sobre eles a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, meu povo. Não esqueça, se porventura você quiser fazer um voto, entre em contato comigo no privado, eu quero orar por você. O Elson está dizendo, pastor, ora por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Elson. Não sei quais são as dores, as lutas que ele está enfrentando, mas eu creio que o Senhor é o Deus poderoso, o Deus que pode mudar todas as coisas na vida do Elson. Declaro sobre ele a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Abra os céus sobre a vida do Teu servo e ajuda ele a crescer e prosperar diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Elson. Deus abençoe. Queridos, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor Luciano. Quero ver você lá na igreja.